Tour de France 2022, nona etapa, uma etapa que antecede o segundo dia off, mas a gente precisa lembrar que o primeiro dia off é transição, viagem, então para os ciclistas não é necessariamente um dia onde eles conseguem potencializar o descanso, e amanhã, segunda-feira, é um dia propriamente off. Sim, eles vão pedalar, cada ciclista tem o seu protocolo, eles vão pedalar, mas não existe a pressão do que tem acontecido ultimamente. Para quem gosta do resumo, a etapa de hoje, 192 quilômetros, vitória que saiu de uma fuga que inicialmente tinham 20 ciclistas, desses 20 ciclistas, Bob e Angles, faltando mais de 60 quilômetros, um pouco antes da penúltima montanha do dia, ele escapou da fuga dos 20 ciclistas, que incluía Rigoberto Urán, super bem colocado na classificação geral, o Camisa Verde, o Alvanar, Castroviejo, entre outros nomes. Bob Jungels, ele saiu, completou a subida, penúltima subida do dia, uma longa descida até o início da última subida do dia, onde ele conseguiu manter a diferença de todos os adversários, ganhou a nona etapa do Tour de France. Em relação à classificação geral, por incrível que pareça, o Pogacar de novo, dentro do grupo dos interessados, ele conseguiu ainda fazer uma aceleração final, trouxe com ele o Vingegaard e tirou alguns segundos do Geraint Thomas, que é o terceiro na classificação geral. Então continuamos com Pogacar, Vingegaard e Geraint Thomas e vitória de Bob Jungels. É resumo do resumo. E na verdade hoje, acho que poderia ser só isso, certo? Então é domingo, todo mundo cansado, ninguém quer ficar assistindo YouTube. Galera, abraço, tchau, sintam-se à vontade com os comentários, com as críticas, com as sugestões. Abraço, tchau. Brincadeira. 192 quilômetros, cacetada. 1, 2, 3, 4 montanhas categorizadas, mais um dia duro, o primeiro dia aonde nós vimos uma fuga com 20 ciclistas, novamente foi extremamente difícil, demorou mais de 50 quilômetros para se formar a fuga extremamente tenso, porque o pelotão, o interessado pela classificação geral, é claro que eles ficam preocupados quem está na fuga. Então os diretores esportivos eles ficam se comunicando com os ciclistas que estão na fuga e com os ciclistas que estão no pelotão para tentar entender o que está acontecendo, e o cara vai tomando as decisões pelo rádio. Bom, deixa eu mostrar um pouco das imagens. O que mais me chamou a atenção de novo, e eu tenho falado só para gerar comentários no sentido, não tem nada a ver com o algoritmo do YouTube. Eu quero que o algoritmo do YouTube se exploda. Aliás, eu não posso falar mal do YouTube, porque os caras não têm tirado o vídeo do ar, então é ótimo. O YouTube é 10. Só o algoritmo que eu não estou preocupado. Entre os 20 ciclistas da fuga, o Rigoberto Urán, para mim, era o que poderia oferecer mais perigo. Por quê? Porque mesmo ele estando a 3 minutos e pouco da classificação geral, ele não é um cara necessariamente que oferece riscos no sentido de uma preocupação exagerada das grandes equipes como a Ineos, a Jumbo-Visma e a UAE. Se bobear, se a fuga estivesse fazendo um trabalho excepcional juntos, talvez eles até não se preocupassem e falassem, ok, você pode vestir a camisa amarela, eu tô falando isso, talvez a percepção que eles tenham. Mas eu acho que o Rigoberto Urán, ele é um cara super perigoso, obviamente não se compara à qualidade do Pogacar, do Vingegaard, do Roglic, do Geraint Thomas, e é isso. Mas seria no mínimo interessante ver a fuga trabalhando junto. Qual que é o problema? Vários ciclistas, 20 ciclistas, qual que é a chance da fuga trabalhar junto? Muito pequena, porque são tantos ciclistas que é difícil você organizar um revezamento onde todo mundo vai cooperar de forma igual. Então, existem ciclistas que estão ali e os componentes da fuga sabem que eles estão ali apenas para perturbar, para comunicar o que está acontecendo na fuga ou para servir de forma estratégica
para os caras que vêm atrás. Que poderia ser o caso do Van Aert, do Castroviejo, do ciclista da UAE que estava lá na frente. Então, existem vários interesses misturados nessa fuga de 20 ciclistas que não necessariamente fazer o melhor trabalho em conjunto e se deslocar do pelotão. Porque 20 ciclistas, se eles trabalharem juntos, sim, eles têm uma chance gigantesca de ir para frente. Sem comentar o Thibaut Pinot, que estava na fuga após tomar um soco na cara do staff. O Van Aert, eu adoraria dizer que eu super entendo que o Van Aert estava na fuga para coletar pontos para a camisa verde. Mas, obviamente, eu não acho que numa etapa de 192 km eles mandaram o Van Aert simplesmente para fazer isso. E também não acho que ele pedalou 140, 150 km na fuga simplesmente para dar a garrafinha para a equipe. Né? Vai ter a imagem para dar a garrafinha para a equipe e explodir o motor e ir para trás. Eu, sinceramente, eu acho que tem algumas movimentações das grandes equipes que são mais fáceis de entender o comportamento da Jumbo-Visma. Eu sei que tem gente que entende, que explica direitinho, não, ele estava lá por isso, por aquilo e etc. Eu sei algumas possibilidades, mas eu não consigo entender o objetivo real. Qual que é O Van Aert ele pode ganhar uma etapa quando ele quiser. Ele tem a camisa verde. Eles não precisam de mídia. Eles não precisam de fuga. Eles não precisam desgastar um cara na fuga para aparecer na televisão. Então, eu sinceramente, a Jumbo-Visma, eu perdi o time de entender qual que é o objetivo. E pelo que parece, os comentaristas também não entendem. Então, se os comentaristas gringos, que são os caras que estão lá no lugar, eles conversam com os ciclistas, com os diretores esportivos, são caras que fazem isso há 20, 30, 40, 60 anos que os caras estão lá, né? Então, se eles não entendem, quem sou eu para falar que eu entendo? Esse foi o momento que da fuga, o Bob Jungels, faltando mais de 60 km, ele simplesmente zarpou. Por quê? Porque a fuga não estava trabalhando, não trabalha junto. Todo mundo tenta economizar, alguns fazem força, e para os caras que estão lá decididos a ganhar a etapa, o cara enche o saco e fala assim, deixa eu tentar a sorte. O que nesse caso, se não fosse o histórico, se não fosse a qualidade do Bob Jungels, seria muito improvável imaginar que isso daria certo. Ele saiu um pouco antes da penúltima montanha, desceu, ele abriu uma margem, ele abriu uma diferença de tempo dos perseguidores que não era garantia de que ele conseguiria a vitória, e mesmo assim o cara não olhava para trás. Você percebe que o cara vai explodir o motor quando ele começa a olhar para trás. Em nenhum momento ele olhava para trás, isso quer dizer que ele estava bem. Só que nesse ponto, na nona etapa do Tour de France, para o cara acabar a energia, é de uma pedalada para outra. E aqui, nessa imagem, nós tínhamos o Castroviejo, o da Movistar, que é o espanhol também, assim como o Castroviejo, e o colombiano Rigoberto Urán. O Rigoberto Urán deu uma explodida no motor. Essa descida do Bob Jungels, cara, o cara desce muito e muito suave. Essa é a imagem. O que aconteceu? Faltando 20 quilômetros. Faltando 20 quilômetros, o Wout van Aert ele estava na fuga. Não é que ele explodiu o motor, ele pegou e começou a vir para trás, pegou a moto do apoio neutralizado, que é o apoio da prova, né? Começou a pegar garrafinha, começou a encher de garrafinha, e esperou o pelotão passar. A hora que o pelotão passar, ele começou a distribuir as garrafinhas. Se ele distribuísse as garrafinhas e ajudasse a conduzir a Jumbo-Visma, eu falei assim, bacana. Talvez a Jumbo-Visma não teve ninguém que tivesse perna para fazer uma aceleração para que ele ajudasse, ou talvez essa é uma possibilidade que não aconteceu por conta do ritmo, porque a UAE colocou um ritmo forte. Talvez eles tivessem a pretensão, você vai, Van Aert, alguém faz uma movimentação, te encontra no caminho e você vai embora. Talvez isso não tenha acontecido por falta de perna do Vingegaard, do Roglic ou alguém, e daí ele pegou e simplesmente entregou a água para a galera e não acompanhou o pelotão, deixou o pelotão ir embora. Então a única possibilidade é alguém da Jumbo-Visma ia fazer uma aceleração, ia largar o pelotão para trás e encontrar o Van Aert. Ninguém fez isso, ele simplesmente distribuiu a água, então é a distribuição de água com custo energético mais alto da história do Tour de France. Pedalar 150 km na fuga
para entregar a garrafinha de água. Aqui é o Vanara com a camisa verde entregando a água, caminhão pipa. E esse foi o momento, faltando 18 quilômetros, o Thibaut Pinot, o que obviamente tem uma torcida da francesa gigantesca para que ele conseguisse fazer uma diferença, para que ele conseguisse ganhar uma etapa, e talvez ele merecesse ganhar uma etapa, talvez não hoje, porque o Bob Jungels fez uma coisa que é muito mais fantástica do que ele estava tentando fazer, que é fechar esse gap em relação ao Bob Jungels. Bateu na trave e mesmo assim no final ele ainda foi ultrapassado e chegou na quarta colocação. Aqui Thibaut Pinot, obviamente a TV francesa, a Carlos Verona da Movistar. Thibaut Pinot, aqui o Thibaut Pinot estava a 24 segundos do Bob Jungels, que era o líder, então ele tinha 10 quilômetros para tirar 24 segundos, o que é razoavelmente factível, mas o Bob Jungels estava na missão. Né? E é impressionante como o Bob Jungels, porque o Thibaut Pinot ainda estava com certas colaborações na fuga por mais quilômetros, e o Bob Jungels, lembra que ele estava já pedalando sozinho, nesse ponto, a 50 quilômetros sozinho. Então, realmente, muito mais do que merecido para o Bob Jungels a vitória do dia. Os perseguidores do Thibaut Pinot eram o Castroviejo e o Carlos Verona. Aqui a vitória do Bob Jungels. Aqui o Castroviejo. Parece que o Castroviejo e o Carlos Verona eles não estavam se entendendo ali no revezamento. Essa foi a classificação da etapa. Jungels, Castroviejo, Verona, Pinot, Pogacar, Vingegaard chegaram com o mesmo tempo, abriram 3 segundos do Geraint Thomas, Yates, Enrico Mas e Nairo Quintana. O que aconteceu na classificação geral? Nada mudou na classificação geral, pelo menos nas 3 primeiras colocações. Tudo continua igual. Pelo que eu tenho percebido nas entrevistas do Geraint Thomas, que ele é mais transparente, o que o Geraint Thomas tem falado? Que eles estão... Que o Pogacar realmente está com uma performance incrível, mas ele solta algumas coisas e fala assim, vamos ver por quanto tempo essa performance, tipo, essa agressividade, incluindo o resguardo da equipe, por quantas etapas ainda isso é sustentável. E o discurso eu estou usando as minhas palavras, então você pode contar com uma margem de erro, mas a impressão que eu tenho é o seguinte, como que a Ineos está se comportando de acordo com o que o Geraint Thomas tem falado. O Pogacar definitivamente é mais forte, isso não quer dizer que ele não possa ter um dia ruim. O Pogacar num bom dia, ou no dia normal dele, sem ter um dia ruim, não tem o que fazer, ele vai ganhar. Agora, a Ineos está se colocando de uma forma que vamos ser pacientes, vamos nos manter bem colocados e vamos nos manter atentos a qualquer oportunidade. E se essa oportunidade aparecer, nós estaremos prontos para responder e fazer a diferença. E, pelo jeito, é essa estratégia que vai ficar talvez mais óbvia na próxima semana. E eu acho, sinceramente, que é uma estratégia que tem uma chance muito grande de dar certo, porque nesse momento eu já acredito que o ônibus da Jumbo-Visma deve estar meio confuso em relação aos objetivos, e eu acho que a Ineos está numa posição mais sensata. Eles estão se resguardando, eles estão esperando um momento talvez de fraqueza, mais atletas, eles estão se poupando mais do que a Jumbo-Visma, e a UAE consegue deixar com que o Pogacar se vire sozinho e ajuda no momento que tem que ajudar, como na etapa de hoje. Acho que é isso. Sinta-se à vontade com os comentários. Abraço, tchau, boa noite e amanhã é dia de descanso.